É uma grande bênção. Eu acabei de fazer novos amigos nesse final de semana e eu estou muito grato a Deus. Fui muito abençoado com a palavra ontem de você, pastor Dalton, um grande homem de Deus. E sem dúvida, agora que começamos esse relacionamento, a igreja terá a oportunidade de ouvi-lo em outras ocasiões. Pastor Antero, um amigo, está voltando para o Brasil em janeiro, mas a nossa amizade continua e a gente vai estar junto. Vanderlei Pinto, um prazer ter você na nossa casa. Essa é a sua casa aqui em São Francisco e você também é bem-vindo a estar conosco. Salvador, foi um prazer te conhecer. Deus abençoe e você fala bem português. A paz do Senhor foi muito bem. E o pastor Miguel é uma bênção. E cada um de você é uma grande bênção de Deus. Nossa igreja está tão muito bonita, preparada para o Natal. Quero agradecer a pastora Tereza, a Miriam e a Kátia por terem gastado horas e horas preparando a nossa igreja para esse momento tão bonito que vai ser o Natal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Eu quero ser breve, mas eu preciso de toda a atenção de você. Você que está em casa, se você escolheu assistir o nosso culto na internet, agora é a hora que você tem que prestar atenção. Por meia hora eu quero falar um pouquinho com você a respeito do que Jesus fez por nós. O título da minha mensagem hoje é: Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Essas são palavras de Paulo, não são palavras minhas. E eu estou usando essa frase que Paulo diz em Filipenses 2,5, o tema dessa mensagem, que é mais do que o tema dessa mensagem, é o tema do mês de dezembro, à medida que a gente se prepara para celebrar o Natal. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que nos prepara para o mês de dezembro, mas é uma mensagem muito prática, que tem tudo a ver com os nossos dias de hoje. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, começa dizendo: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu estava ensinando a classe do IBMP, o nosso seminário na segunda passada. O pastor Max está ensinando essa matéria, mas ele tinha acabado de chegar de Portugal e eu falei para ele: descanse, fique com a sua família, você viajou tantas horas, eu vou dar aula. E eu estava dando a aula para os alunos. Aliás, até um anúncio, se você quiser aprender sobre os escritos, que é aquela terceira parte da Bíblia hebraica, tremendos escritos, e falamos sobre os salmos. E a gente estava estudando sobre isso, e uma das coisas que a gente dizia é que o Velho Testamento foi escrito para ser lido de voz alta. Os judeus nunca liam a Bíblia de voz baixinha como a gente lê. Então, vamos fazer a mesma coisa? Vamos ler essa passagem? Então, se você tem a sua Bíblia, mantenha aberta, porque nós temos que voltar a ela. Olhe para os projetores nesse momento, vamos ler bem bonito. Verso 5: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguém pode dizer glória a Deus? Que texto maravilhoso. Queridos, de certa forma, esta é uma das passagens mais tocantes que Paulo escreveu sobre Jesus. Paulo escreveu muita coisa sobre Jesus, mas para mim, essa é a passagem mais tocante, que mais mexe a respeito de Jesus no que Paulo escreve. Você tem que entender que Filipenses foi escrito, no ano 50, 55, Filipos era uma cidade na província da Macedônia, que era a parte norte da Grécia. Foi a primeira cidade que Paulo chegou na Europa, quando ele teve aquela visão: passe a Macedônia e ajude-nos. Foi a primeira cidade que o evangelho chegou. Foi ali que ele encontrou Lídia, aquela vendedora de púrpura. Foi ali que ele foi preso. Foi ali que ele disse em Atos 16, aquele carcereiro, quando ele estava cantando
e orando ali com Silas, seu companheiro, e preso, porque ele falava de Jesus, e a cadeia foi aberta, e ele disse para aquele homem, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro foi salvo, levou Paulo para casa, Paulo ganhou toda a sua família, e ali então, ele batizou aquela família, Paulo foi embora, mas ficou uma igreja implantada ali, e a igreja de Filipos era a igreja favorita de Paulo. Todo mundo tem uma igreja favorita. Paulo tinha a igreja de Filipos, ele amava Filipos. Então, Paulo está escrevendo aos filipenses, anos 50, 55. Entenda, por favor, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Eles não tinham Mateus, não tinham Marcos, não tinham Lucas, não tinham João. Isso foi escrito bem mais tarde. João foi o último, talvez no final do século I. Marcos, talvez o primeiro, escrito por volta do ano 60, mas os evangelhos não tinham sido escritos. Por que eu falo isso? Porque eles talvez não tinham os detalhes do Natal como nós temos. Possivelmente eles tinham ouvido falar a respeito do nascimento virginal de Jesus, mas pelo menos nós sabemos que não estava escrito como nós temos hoje. Então eles não tinham detalhes sobre a manjedoura, Belém, sobre o anúncio a Gabriel, o anúncio de Gabriel a Maria, o anúncio de Gabriel a José, a história dos reis magos, a história dos pastores. Eles não tinham essa informação. Eles eram crentes vivendo lá em Filipos, na Grécia, uma cidade distante de Belém, onde tudo aconteceu naquele primeiro Natal. E Paulo então começa a falar a respeito de Jesus de uma forma tão linda. O assunto de Paulo não era a respeito da encarnação. O assunto de Paulo era outro. Ele estava escrevendo a carta e na igreja de Filipos os irmãos estavam tendo problemas entre eles, discórdia, briguinha, alguém querendo ser maior do que o outro, alguns querendo se aparecer mais do que o outro. Talvez a irmã Lídia tinha tido a oportunidade de cantar um solo e as outras irmãs não gostaram muito. Talvez o irmão teve a oportunidade talvez de fazer alguma coisa especial e outros não gostaram. Havia duas irmãzinhas brigando entre elas e Paulo então está tentando trazer paz e harmonia na igreja. Irmãos, a igreja não é um céu, não é? A igreja é um grupo de pessoas, humanos, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por exemplo, nessa viagem, o Giovanni e a Núbia vão falar claro para a gente que eles tiveram a oportunidade de ficar com a gente 24 horas quase. O Giovanni foi companheiro de quarto do pastor Max e o Lander, e a Núbia ficou com a irmã Doralice e ficou com a irmã Celita e eu fiquei com a Tereza. Mas quando a gente fica junto, a gente começa a descobrir que o pastor não é tão perfeito como eu pensava que ele era. O pastor perde a paciência de vez em quando ele perde, porque a gente vai descobrindo que a gente é humano. A gente vai descobrir que a gente é humano. Quantos sabem o que eu estou falando? Então, quando a gente gasta tempo com o outro, a gente começa a aparecer os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas a gente é filho de Deus. E Paulo estava dizendo assim, gente, vocês são crentes, eu quero apelar para vocês, para a harmonia, para a humildade, para vocês serem pessoas que abram mão dos seus direitos por amor a Cristo, que a gente sirva um ao outro. Aí ele de repente diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. O apóstolo Paulo era tremendo, ele conseguia fazer uma afirmação prática e de repente entrar em algo teologicamente profundo. Em Romanos, por exemplo, ele está escrevendo uma carta, se apresentando, dizendo, irmãos, eu nunca fui aí, eu quero ir aí, e vocês me recebam quando eu for aí, eu quero ir para a Espanha, eu quero passar por aí, e eu estou pronto para pregar o Evangelho para vocês. E ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele toda a justiça de Deus é revelada, como está escrito, o justo viverá pela fé. Daí ele entra em teologia. E nós temos o livro de Romanos. Paulo está falando de uma coisa prática, vive em união, vive em harmonia. De repente, ele entra numa passagem, uma das mais profundas, a respeito do que Jesus fez. E a razão que eu trago essa passagem tem uma razão clara e específica. Nós pregamos com propósito. Somos uma igreja por propósito. Hoje, nós estamos abrindo o mês de dezembro. As decorações estão aqui, não para só a igreja ficar bonita. É para mostrar para a igreja que a gente tem um alvo.
Domingo que vem eu não estarei pregando, eu quero que a igreja ore por mim. Tereza e eu vamos partir para o Brasil na terça-feira. Nós estaremos pregando em Goiânia, na quinta, sexta, sábado e domingo, numa conferência do Espírito Santo. E mais informações eu vou dar na newsletter da igreja. Pastor Max vai continuar trazendo uma mensagem profunda sobre a encarnação. Domingo dia 9. No domingo dia 16, Dr. Samuel Cherry, que é o presidente, o líder das igrejas batistas americanas ABC, que nós temos representantes aqui, ele vai estar pregando no dia 16 sobre o advento de Cristo. E no dia 23 é o nosso grande culto de Natal. Naquele dia o culto começa às 10h30, meia hora mais cedo para a igreja em português, 1 hora mais tarde para a igreja em inglês. Todas as congregações, é a 4ª vez no ano que todas as congregações estarão juntas. Não haverá culto em São José, nem em São Ramon, nem em São Rafael, inglês e português juntos. Fizemos a 4ª vez nesse ano, ano que vem nós vamos ter 6 cultos juntos. E o objetivo é a gente estar junto, adorando a Deus de uma forma maravilhosa. Dia 23, 10h30, falando sobre a encarnação. Segundo propósito, eu quando cheguei de Portugal, eu estava assistindo, eu acho que era CNN, não era Fox, era CNN, e eles estavam mostrando que esse primeira vez, em muito tempo na América, que as lojas abriram um dia antes. Geralmente as lojas abriam na sexta-feira, um dia após o Thanksgiving, às 9 da manhã, aí depois começou a abrir às 5 da manhã, aí ano passado eles começaram a abrir à meia-noite. Esse ano elas abriram, eu acho que foi 8 da noite ou 9 da noite de quinta-feira. Queridos, nós estamos perdendo o propósito. O mundo está perdendo o propósito. E o que está acontecendo, eu vi na CNN então, esse pessoal entrando na loja, acho que era Walmart, entrando para conseguir, glória a Jesus por esse celular. Mas amém, irmãos, amém. O que você esqueceu hoje, na semana que vem você não esquece mais, porque todo mundo te viu. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte, é que eles entraram no Walmart e começaram a brigar por causa para conseguir um sale, uma liquidação. Então, eu quero que a igreja entenda o que esse tempo significa para a gente. Vamos então na passagem. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Bem, a mensagem hoje é muito clara, muito clara e muito prática. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Então, nós temos que descobrir qual foi a atitude de Jesus, para que a gente possa imitar, no mês de dezembro e em toda a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Muita gente não gosta de nós pregadores quando a gente entra no grego e no hebraico. Não gosta. Alguém já falou assim, pastor, toda vez que o senhor vem pregar, por favor, prega português, mas não vem com grego e hebraico não, seja mais claro. Eu sei disso, eu entendo isso, mas eu quero pedir a essa pessoa perdão nesse momento. Porque o que acontece é o seguinte, o grego é uma língua específica, muito mais específica do que o inglês e do que o português e também do espanhol. E o que acontece com o grego é que, às vezes, o grego tem várias palavras, quando no português nós só temos uma. Essas palavras, na verdade, elas são sinônimos, mas elas não significam a mesma coisa. Então, no português, por exemplo, eu falo assim, Tereza, eu te amo. Aí eu venho para a igreja e falo assim, Jesus, eu te amo. Aí eu viro para minha filha e falo, Gabe, eu te amo. Aí eu viro para você, meu irmão, e digo, irmão, eu te amo. E existe até mesmo, tanto no português e no inglês, que quando um esposo tem um relacionamento com a sua esposa sexual, o termo usado é fazer amor. Mesma palavra. O grego, para não ter problema, ele usa várias palavras. Nós temos 4 palavras no grego. 3 delas estão no Novo Testamento, uma não está no Novo Testamento, mas existia na época. Então, existe uma palavra para amor incondicional, quando nós falamos com Deus e o amor que nós devemos ter incondicionalmente, que é a palavra ágape. Existe a palavra que é entre irmãos, o meu amor pela minha filha, o meu amor pelo meu irmão. Existe uma palavra para o amor entre irmãos, no sentido de irmandade, que é a palavra filéu. E existe a palavra que é amor, não é uma palavra ruim, eros. Todas são traduzidas em amor, mas esse é um amor sexual, físico, que também é importante. Bem, o que acontece então é que às vezes quando a gente lê o Novo Testamento, a gente lê em português, a gente perde os significados. E a razão que eu estou falando isso, presta atenção, porque Paulo meticulosamente, cuidadosamente escolhe bem as suas palavras
quando ele escreve o que ele está escrevendo. Porque Paulo, nessa passagem, quer falar duas coisas importantes, com o objetivo de dizer: a atitude de vocês deve ser como Jesus. Ele quer mostrar que Jesus era 100% Deus em essência, mas por amor a nós. E Fernando, parabéns, eu não sei onde você está, parabéns pela escolha desse cântico que ele escolheu, o quarto cântico que nós cantamos, que eu vou pedir que seja repetido no final da mensagem. Jesus, por amor a nós, se fez homem. Então, vamos à passagem mais uma vez, porque isso vai ficar claro. Muito bem. Diz o seguinte, João 1, vamos voltar, João, peraí, antes de olhar a passagem. Se você quer abrir a sua Bíblia, João capítulo 1. Se não quiser, apenas ouça. Vamos começar na afirmação bíblica a respeito da encarnação, porque é o assunto de dezembro. João capítulo 1, você talvez saiba de cor, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Na autorizada traduz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Almeida traduz verbo, a NVI traduz palavra, porque é verbo no sentido de verbalizar, não de ação. Logos. Então, no princípio de tudo, quando é esse princípio, pastor Fernando? Nós usamos o termo na teologia de a eternidade passada. Ou seja, lá atrás, na eternidade passada, lá na eternidade, no início eterno, o Logos estava lá, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ok. Ele foi criado. Ele foi feito. Bom, João responde isso. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não foi criado, ele criou. Aí o texto continua dizendo, verso de número 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, em ele, nada do que existe seria sido feito. Verso 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Olha o verso 10, se você quiser subir. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, que é aquele que era o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Está falando de novo nascimento. Aí o verso 14, que é o resumo de tudo isso: aquele que é a palavra tornou-se carne. Por isso que a gente usa o termo encarnação, tornou-se carne, e habitou entre nós. E diz João, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a encarnação é quando a palavra, que estava sempre com Deus, se tornou carne. O testemunho de Jeová diz o seguinte, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único gerado. Então, o testemunho de Jeová diz assim, se ele é o único gerado, ele foi gerado, e se é porque ele foi gerado, ele teve um princípio. Então, o testemunho de Jeová não aceita Jesus como Jeová. Mas João diz o seguinte, que Jesus, preste atenção, Jesus teve princípio. A palavra nunca teve princípio. Pastor, qual é a diferença? Jesus é o verbo encarnado. Então, o verbo encarnado começa no primeiro Natal, quando a palavra se fez carne. Você diz, pastor, mas isso é complicado? É complicado. Por que é complicado? Olha o que Paulo chama isso. Colossenses 1,26. Paulo diz assim, esse é o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Uau! Então qual é o mistério que esteve oculto por todas as gerações e que agora foi manifestado a nós? A encarnação. Filipenses capítulo 2. Olha o que diz assim, que embora Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que, verso 6, embora existindo na forma de Deus.
A NVI traz assim, sendo o próprio Deus. E não é uma boa interpretação. Que embora existindo na forma de Deus. Lembra que eu falei para vocês que Paulo meticulosamente usa palavras para provar da divindade e humanidade de Jesus? Duas palavras importantíssimas aí, e que o português é feliz na tradução. A primeira palavra que é traduzido existindo é uma palavra que não quer dizer não sendo. Algumas Bíblias dizem assim, embora sendo em forma de Deus, existindo é melhor. Porque a palavra significa o seguinte, algo que na essência de uma pessoa nunca pode mudar. Então, existindo é algo na essência de alguém que nunca pode mudar. Exemplo, eu sou um ser humano. Se você estiver chateado comigo, você pode me chamar o nome que você quiser, mas não muda que eu sou um ser humano. Eu não sou cão, eu não sou cachorro, eu não sou gato, eu não sou animal, eu sou um ser humano. Não só sou um ser humano, mas eu sou macho, não sou fêmea. Deus me criou macho. Você pode ser um ser humano que você é fêmea, mulher. Você não pode mudar isso. Esse é o problema do pecado do homossexualismo, é tentar mudar a essência que Deus fez. Então, existir é uma forma no grego que significa a essência do que você é, que não pode mudar. E aí ele usa uma outra palavra, que é a palavra forma. Muito importante isso. Embora sendo na forma de Deus. Existem duas palavras no grego, e eu não falo isso para impressionar, somente para enfatizar. Existem duas palavras no grego que precisam de ser apresentadas. A primeira é a palavra morfe. E a segunda é a palavra esquima. Todas as duas palavras, quando forem traduzidas no português, tem que ser traduzida como forma, porque não existe outro equivalente. Todas as duas significam forma, da mesma forma que eros é amor, filéu é amor, agape é amor, morfe, esquima, os dois são forma, mas significam duas coisas diferentes. Morfe, por exemplo, é alguma coisa na sua essência que nunca altera. Esquima é a sua forma exterior que altera de acordo com as circunstâncias. Deixa eu voltar porque algumas pessoas estavam ouvindo o telefone de alguém que esqueceu de desligar. Então vamos voltar aqui rapidinho. Por isso que a gente não deve deixar o telefone ligado, porque atrapalha todo mundo. Então, morfe é o quê? Morfe é forma que não pode ser alterada. Esquima é a aparência exterior que muda de acordo com as circunstâncias e situação. Outro exemplo, vamos me usar como exemplo. Eu sou ser humano e sou homem. Essa é a minha morfe. Amém? Todo mundo entendeu? Fernando Carvalho, morfe, ser humano, homem. Esquima, para Tereza eu sou esposo. Para Gabe e para o Felipe, eu sou pai. Para Mimi e para Gigi, eu sou avô. Para vocês, eu sou pastor. Mesmo ser humano, mesma morfe, mas o meu esquema muda de acordo com as circunstâncias e situação. Todo mundo entendeu? Vamos voltar na passagem. Qual é a palavra que Paulo usa no verso 6? Que embora existindo na forma de Deus, a palavra aí é morfe. É quase que uma ênfase dupla. Existindo algo em essência que não pode ser alterada. Forma algo em essência que não pode ser alterada. Preste atenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não importa se ele veio numa manjedoura, não importa se ele veio como menino, nunca esqueça que Jesus, em essência, sempre foi e sempre será Deus. Ele não é um grande profeta, ele não é um grande ensinador, um grande mestre, ele sempre foi e sempre será Deus. Paulo está dizendo isso. Só que, embora em morfe ele sempre foi e sempre será Deus, por amor a nós, esse é o mistério que Paulo diz escondido por gerações, revelado a nós.
Por amor a nós, verso de número 7 diz o seguinte, que sendo encontrado em forma humana, verso 8. A mesma palavra no verso 6 forma, no verso 8 forma. Só que aqui não é mais morfe, aqui é o quê? Esquima. Interessante isso. No português a gente sai batido, mas no grego a gente vê, sendo encontrado em esquima humana. Lembra que os filipenses não conhecem a história da manjedoura, não conhecem a história do nascimento virginal. Tudo que eles sabem é que eles estão tentando descobrir quem é Jesus. Paulo diz assim, Jesus em essência sempre foi e sempre será Deus, mas quando ele veio para nós, por causa do amor a nós, ele veio em forma humana. Ele se fez igual a mim, igualzinho a mim e a você. 2 olhos, 2 ouvidos, cabelo, sentiu fome, sentiu sede, teve necessidades, foi ao banheiro, quis comer, teve tentação, igualzinho a gente. Mas isso é o morfe dele? Não, isso é o esquema dele. Foi por amor. Olha que diz, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, isso é muito profundo, que a gente passa batido. O Deus que fez tudo, João capítulo 1, por amor se fez como a gente. Como é que ele fez isso? Paulo explica isso no verso anterior, diz assim, ele esvaziou-se a si mesmo. O que quer dizer esvaziar-se a si mesmo? O termo do grego é kenosis. Esvaziar significa ele pegou e ele se despiu. Há um cântico que a gente canta que diz assim, deixou a sua glória. Jesus abriu mão da sua glória. Não é um bom cântico teologicamente, ele não abriu mão. Ele literalmente se esvaziou. A glória ele sempre teve. Mesmo na terra, o morfe dele sempre foi de glória. Nunca ele perdeu a sua glória. Mas o esquema dele, ele teve que se esvaziar. Esvaziou de quê? Dos atributos divinos? Não todos. Deus é amor, Jesus sempre foi amor, porque o morfe dele é Deus. Deus é luz, Jesus sempre foi luz. Deus é santo, Jesus sempre foi santo. Deus é justiça, Jesus sempre foi justiça. Mas existem 3 atributos que diferenciam Deus de todos os outros seres. Nem o diabo tem o que Deus tem. São 3 atributos só. Diferenciam Deus de todos os outros. Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, até o que você está pensando, o que eu estou pensando. Deus não precisa de nenhuma informação, porque Ele já sabe tudo, está presente em todos os lugares e tem todo o poder. Pai, em morfe eu sou divino, mas eu quero em esquema ser como eles. O que é que eu tenho que fazer? Esvazia. Jesus tirou a sua onipotência, deixou no céu. A sua onipresença deixou no céu. A sua onisciência deixou no céu e veio na forma de um bebê, na manjedoura de Belém, dependente da sua mãe para tudo, para comer. Ele se sujou, ela teve que trocar a fralda dele. Ele teve fome, ela teve que dar a mamadeira. Ele precisava de arrotar, ela tinha que bater nas suas costinhas. O Criador do universo abriu mão. Quando ele andava na terra, ele andava dependente de Deus em tudo. Pastor, mas ele não, quando ele estava em Jerusalém não podia estar na Belém. Quando ele estava em Belém não podia estar na Galileia. Não tinha mais onipresença. E onipotência? Pastor, ele fez tantos milagres, andou sobre as águas pelo poder do Espírito Santo. O que ele fez a gente pode fazer também. É só buscar Deus como ele buscou. Ele não foi o único homem que andou nas águas. Pedro andou também e outros andaram também. Pastor, mas ele sabia tudo. Ele olhou para a samaritana e disse, você teve 5 esposos, o que tem agora não é teu? Ele disse, o Espírito Santo me revelou. Abriu mão, esvaziou.
E olha o que diz, assumindo a forma. Está vendo a palavra forma de novo? Você acha que essa forma aí, você acha que essa forma aí é morfe ou esquema? Esse que é lindo. É morfe. Oh, agora não entendi. Ele assumiu a forma de escravo ou de servo. Isso é maravilhoso de Deus. Deus sempre, 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 em essência, quer nos servir. O Deus que a gente serve em essência, Deus é um Deus que dá. Isso faz parte da sua essência. A gente tem essa ideia de Deus soberano, que sempre quer tudo para Ele. E Deus está dizendo, não, em essência eu sou servo. Morfe. Então, mesmo quando Ele era Deus, a sua essência era de servo. Quando Ele se tornou homem, a sua essência também era de servo. Tornando-se semelhante aos homens. E o verso 8 diz que Ele então humilhou-se a si mesmo e toma forma humana. E os versos seguintes diz que Deus o exalta e dá a Ele um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra, debaixo da terra. Para concluir, lembra que Paulo começa dizendo o seguinte, queridos, seja a atitude de vocês a mesma que Jesus Cristo. Olhe para mim, por favor, não anote nada, só quero que você pegue isso. Tudo que Paulo falou tem o objetivo de, primeiro, ensinar quem Jesus é. Segundo, para que a gente possa imitar a sua atitude. Pergunta, irmãos. Qual é, se a gente vai imitar a atitude de Jesus, qual é a atitude que a gente deve imitar? Essa atitude de se esvaziar, de abrir mão. Você tem a sua Bíblia aí? Não está projetado. Filipenses capítulo... Abra aí, por favor, queridos. Capítulo, onde nós lemos Filipenses o quê? 2, muito bem. Está atento. Olha o que diz no verso de número 2 e 3. Nós começamos no verso 5. Diz assim, completem a minha alegria, verso 2. Temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. 3, nada façam por ambição egoísta. Então, existe uma ambição que é boa, mas tem ambição que é ruim. A ambição que é ruim é uma ambição egoísta. Eu estava no aniversário ontem, estava conversando com uma pessoa e estavam falando sobre ganhar na loteria. E alguém me perguntou se podia jogar na loteria ou não. Isso me colocou contra a parede. Eu só disse, não faça costume e se ganhar, dá o dízimo. Mas vamos voltar a outro assunto, que isso não faz parte da mensagem. E a gente estava falando o seguinte, alguém estava falando, pastor, eu estava assistindo sobre pessoas que ganharam na loteria. Então, você tem ambição de ser rico? Quem tem ambição de ser rico? Ok, amém. Quem tem ambição de ter muito dinheiro? Não tem nada errado com isso, irmão. O problema é a ambição egoísta. Eu quero dinheiro porque eu quero comprar casa, mansão, é para mim, é para mim, é para mim. Aí você fala assim, sabe uma coisa, se eu ganhar na loteria, eu não jogo, pastor, mas se acontecer, se eu estar passando num posto de gasolina e o homem não tiver troco para dar e falar assim, eu não tenho troco, o que você quer? Posso te dar um bilhete? Falo, tá bom. Ganhou! O que você vai fazer com o dinheiro? Presta atenção, aqui na América, um cara ganhou 200 e tantos milhões de dólares, ele levou para casa, depois de pagar o imposto, 191 milhões. Eu não sei nem o que é isso, irmãos. 191 milhões. Sabe se você ganhasse isso? Já pensou? O que você ia fazer com isso? Pensa bem. Irmão, você tem como gastar 191 milhões? Não. Então, sinceramente, eu falo para Deus assim, Senhor, eu acho que você não confia em mim. Porque se você confiasse em mim, um dia eu ganhava um dinheiro desse. E você pegar assim e falar assim, sabe uma coisa, eu não preciso de 191 milhões. Eu vou começar dando meu dízimo. Depois eu dou para missões. Depois eu ajudo minha família inteira. Irmãos, se você tiver 100 mil dólares, você vai lá em Moçambique, você muda uma aldeia inteira. Então Paulo diz assim, a ambição é boa, mas não pode ser egoísta. Você quer ficar legal na América? Claro que quer. Isso é uma ambição boa, todo mundo quer. Mas qual é o propósito? O meu propósito é poder pegar o avião toda hora que eu quiser ir para Goiânia e voltar, Goiânia e voltar. Não é isso que Deus quer.
Deus fala assim: eu deixo você a Goiânia, mas você está disposto a ir à Albânia, a ir ao Egito? Paulo diz assim: nada seja feito por ambição egoísta. Pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Tudo, porque Jesus fez isso. Ele abriu mão. Paulo diz, Colossenses 26, ele era rico, ele se fez pobre por amor a nós. Nada façais por ambição egoísta, nem por vanglória, nem por orgulho. Não considerem-se os outros superiores a si mesmo. Sejam humildes. Pois isso aí, a gente fala amém, irmãos, mas a gente tem que guardar isso. Olha, o orgulho é tão mal que os pais da igreja diziam que era um dos 7 pecados capitais. E eles diziam o seguinte, que o orgulho é o pai de todos eles. Orgulho entra sem a gente notar. Quando você diz assim: o café brasileiro é o melhor do mundo. Quem é você? Você já tomou todos os cafés do mundo? Se você é colombiano, você vai dizer que é o colombiano. Nós brasileiros, cada um acha que a sua cidade é melhor. Eu acho que a minha é a mais bonita. Até que vem alguém e diz assim: não, pastor, lá tem muita favela. Ah, realmente tem. Eu estava conversando, não vou falar o nome, mas tem uma pessoa que fala assim: eu não gosto, uma americana, eu não gosto de bolo brasileiro. Por quê? É muito molhado. Aí o brasileiro diz assim: eu não gosto de bolo americano, é muito seco. A gente acha que o nosso é o melhor. Paulo diz assim: não, todo mundo tem alguma coisa boa para dar. Não acha que você é a cocada preta do mundo, a cocada branca do mundo. Não, irmão. Deus tem variedade. A gente acha assim: não, poxa, eu sou um tremendo pregador. Eu canto como ninguém. Eu já aprendi, toda vez que eu me exalto, Deus me coloca lá embaixo. Eu vacilo. Glória a Deus por isso. A nossa atitude deve ser uma atitude de humildade. Cada um, verso 4, cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pastor, para quem o senhor está pregando? Eu estou pregando para todo mundo, começando comigo. Como diz meu pai, eu aponto um dedo, mas tem 3 apontados para mim e 1 para o céu. Eu como primeiro a comida, irmãos. Não vamos achar que a gente é o tal. Essa é a atitude que Jesus quer que a gente copie. E essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal não é presente. A mensagem do Natal não são decorações. A mensagem do Natal não é nem comida. A mensagem do Natal não é viagem a Leitarro. A mensagem do Natal é o seguinte: eu tenho que ser como Jesus, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de tudo que ele tinha. Não, desculpe, não abriu mão da sua glória, deixou a sua glória. Por amor a mim, se esvaziou por amor a mim. Segundo, e com isso eu termino, preste atenção. Lembra da aula de morfe e esquema? O que é morfe, irmãos? Morfe é a essência que não pode ser mudada. Esquema é a aparência exterior que muda de acordo com a situação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nosso morfe? Nosso morfe é Jesus em nós, a esperança da glória. Morfe é o seguinte, irmãos, não interessa onde eu estou, eu sou crente. Eu sou cristão. Eu posso estar na igreja, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na escola. Eu sou crente em Jesus Cristo, representante dele. O meu esquema varia. Quando eu estou na igreja, eu estou comportadinho, com exceção do Helder. Quando eu estou na igreja, eu falo só na hora certa, com exceção de eu. Quando eu estou na igreja, eu estou em reverência. Quando eu estou no trabalho, meu esquema é diferente, mas eu não deixo de ser cristão. Quando eu estou na escola, o meu tempo é diferente, a maneira que eu falo é diferente, mas eu não deixo de ser cristão. E quando eu estou em casa, eu ajo diferente, mas eu não deixo de ser cristão. Em essência, eu não posso mudar. Essa é a mensagem importante dessa passagem. Fique de pé, por favor. Se você nota entusiasmo da minha parte, você está certo. Porque eu me sinto muito, muito contente com essa passagem. Eu recebi tanto de Deus estudando essa passagem, tanto no inglês como no português. E o que eu quero fazer hoje, para terminar o nosso culto, eu quero que a gente cante aquele cântico, Fernando, o 4. E a gente vai cantar esse cântico. E eu vou abrir o altar. Hoje nós temos a bênção de ter vários pastores
que estão aqui para abençoar a sua vida. Nós temos o grupo do altar que vai estar aqui. A gente vai orar, irmãos, e dizer: Senhor, trabalhe em mim. Talvez você queira dar a sua vida para Jesus hoje. Talvez você queira fazer uma entrega da sua vida para Jesus hoje. Talvez você quer dizer: Senhor, me ajuda nesse mês de dezembro a não perder o foco. Ajuda-me a entender a atitude que Jesus teve para que eu possa seguir. Eu quero fazer desse um tempo glorioso com Deus. Valéria, você me disse que Deus te falou alguma coisa na hora da oração. Vem aqui rapidamente, só porque alguém talvez precisa dessa palavra. Compartilha e eu vou abrir então o altar para terminarmos o culto. Eu estava orando lá em cima na sala de oração e Deus me deu um flash de uma palavra: reconciliação. 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 Aí eu falei: Senhor, há várias formas da gente reconciliar, né? E Deus me falava claramente: é o meu amor de pai com o filho, que Ele derramaria sobre a igreja hoje a identidade do pai e que nós seríamos reconciliados como os filhos. Amém. Amém. Então alguém vai precisar dessa palavra de reconciliação. Eu quero nesse momento dar uma oportunidade. Eu preciso de um dos diáconos. Quem é o diácono-chefe hoje, Carlos? Providencie, por favor, um diácono para levar o pastor Miguel na hora que ele precisar, porque o voo dele é às 2h50. E ele vai estar aqui, mas quando ele quiser ir, ele vai procurar você para que alguém possa levá-lo ao aeroporto. Os outros pastores vão estar aqui. Giovanni já se prontificou. Então, Giovanni vai levar você a hora que você precisar. Eu quero nesse momento que a gente cante esse cântico: deixou a sua glória, abriu mão dos seus atributos divinos, quando ele deixou a sua glória, para que eu pudesse ter paz, amor. Eu quero abrir o altar para a gente ser ministrado, para a gente ser orado. E deixa eu explicar, por favor, como é que a gente funciona isso. Se você precisar de oração e quiser que alguém ministre sobre a sua vida, vai ter um grupo de pessoas aqui, incluindo os nossos pastores que estão nos visitando, e eles vão orar com você e abençoar a sua vida. Se você quiser gastar um tempo com Deus, você se ajoelha. Se você estiver ajoelhado, significa que você quer ficar sozinho com Deus. Quando você estiver ajoelhado, ninguém vai impor as mãos sobre você. É o seu tempo com Deus. E se você sentir que é hora de ir embora, você precisa de ir, o culto estará terminado e você pode se despedir e sair. Só não converse aqui na frente, porque pessoas estão buscando a Deus de uma forma muito bonita. Se você tiver tempo, encoraje pelo menos gastar 5 minutos na presença de Deus antes de sair. Pai, eu quero te pedir que tu possas, Senhor, mandar um tempo poderoso na tua presença neste altar. Te pedimos que tu possas falar no nosso coração e que tu possas, Senhor, nos ajudar a fazer essa palavra, Senhor, parte da nossa vida, que a gente possa sair daqui não sabendo, entendendo ela na razão, mas colocando ela em prática através dos nossos sentimentos, em nome de Jesus. Líderes do altar, por favor, estejam aqui. Pastores, estejam aqui na frente conosco, virado para a igreja. O altar está aberto para oração, para você buscar a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Deixou os céus para mim.